Então, vamos continuar continuar nossa aula sobre os problemas clássicos, né, da geometria, a insolubilidade desses problemas. Com a notação que estabelecemos da última vez, podemos então dar o seguinte exemplo. Então, lembre-se que a gente tem que considerar um conjunto de pontos iniciais. Então, suponha que a gente deu 2 pontos iniciais no conjunto P0. E queremos a construção do ponto médio do segmento que une esses 2 pontos. Então, queremos a construção do ponto médio. Do segmento. Isso através daquelas operações elementares. Então, você pode traçar a reta que passa por P1 e P2. Em seguida, com a ponta seca do compasso em P1, e a abertura do compasso com raio P1, P2, você traça o círculo que passa por P2 e tem centro P1. De forma análoga, com a ponta seca em P2 e raio P1, P2, você faz o círculo que passa em P1 com centro em P2. Esses 2 círculos se interceptam nos pontos M1 e M2, e aí podemos traçar uma reta que passa por esses pontos, e a interseção da reta M1, M2 com a reta P1, P2 vai dar o ponto médio que a gente está procurando. Então, veja que, usando as operações elementares, a gente constrói esse novo ponto. Agora, vamos a uma parte algébrica desse assunto, que estamos fazendo aquela linguagem da geometria para álgebra para resolver os problemas clássicos. Então, considere o subcorpo de R, o subcorpo de R, gerado pelo conjunto das coordenadas x, y dos pontos de P0. Ora, se você, por exemplo, se o seu conjunto P0 contém somente 2 pontos, como nós estamos estabelecendo o plano afim com um referencial ortogonal, nós podemos considerar que o P1 tem coordenadas 0, 0, e o P2 tem coordenadas 1, 0, e, portanto, esse subcorpo de R, que é gerado pelo conjunto das coordenadas, esse subcorpo ele vai conter o conjunto 0, 1, portanto, esse subcorpo contém... vamos chamar esse subcorpo de K0. Considera o subcorpo K0 de R.
Então, aqui a gente pode dizer, portanto, K0 contém os racionais. Porque se é um corpo que contém o 0 e 1, vai conter os racionais. E a gente já sabe que um subcorpo de R, todo subcorpo de R contém os racionais. Bom, então a gente pode dizer, na nossa linguagem de extensão de corpos, que K0 é uma extensão de quê? E mais ainda, né? Não só uma extensão de quê, mas pelo que a gente acabou de dizer sobre ele, é uma extensão de quê que é obtida por adjunção das coordenadas dos pontos de P0. Das coordenadas dos pontos de P0. Bom, possível. Bom, eu vou eu tinha pensado em passar um problema agora, mas eu preciso antes dar uma definição. Então, eu vou dizer que um número real é construtível. Um número real é chamado de construtível se este é coordenada de um ponto construtível. Coordenada de um ponto construtível. Bom, e aí, agora sim, agora como exercício, a gente pode enunciar o seguinte problema. Mostre que Z é construtível, ou seja, o que eu quero dizer é que cada elemento de Z é construtível. Mostre que Z é construtível. Letra B, se C1 e C2 são números reais construtíveis, então a diferença C1 menos C2, se C1 e C2 são números reais construtíveis, a diferença C1 menos C2, C1 vezes C2 e 1 sobre C1, C2 são números reais construtíveis, então isso e o quociente são números reais construtíveis. Bom, agora vamos falar um pouco da seguinte ideia. Uma vez que está construído esse corpo K0, quando a gente constrói um novo ponto, então eu vou estabelecer uma notação para o novo corpo que a gente constrói, digamos assim, entre aspas, que contém esse ponto. Não quer dizer que contém o ponto, mas que é o corpo que a gente constrói que contém as coordenadas desse ponto. Se em algum momento eu disser que o corpo contém o ponto, eu quero dizer
que é o corpo construído por adjunção das coordenadas desse novo ponto. Então, suponha que M pertencente ao R2 é um ponto que foi obtido por sucessivas construções de pontos M1, M2, Mn igual a I. Denote Mi, vou denotar as coordenadas dele já, e defina, então, o K0. O K0 não. O K0 a gente já definiu o KI como sendo KI menos 1 XI, Y. Então, com isso, ou seja, o que é o KI? Ele é o corpo anterior e você faz uma extensão e nessa nova extensão você coloca as duas coordenadas do ponto MI. Então, a gente vai ter uma cadeia K0 contido em K1. O K0 não necessariamente não necessariamente pelo que a gente definiu, não necessariamente é esse aqui, contido em K0, contido em K1, contido em Kn. Eu queria dizer, K0 não necessariamente é o quê? Né? Contido nos reais. E agora, uma vez estabelecida essa notação, o que a gente vai tentar provar, que é um resultado bem interessante, é o seguinte. Vamos provar que os números xi e yi são raízes de polinômios do seguinte corpo, do KI menos 1 x de grau 1 ou 2. É um resultado bem forte. Você constrói esse novo ponto, mas o grau da extensão... Bom, depois eu vou falar do grau da extensão, mas os polinômios do qual eles são raízes, os polinômios com coeficiente em KI menos 1, são polinômios de grau 1 ou 2. Se provar, uma vez provado isso, aí sai um resultado bem forte, que é o seguinte teorema. Seja M um ponto construtível a partir de um conjunto P0
contido em R2 e K0 subcorpo de R, como a gente definiu anteriormente. K0 subcorpo de R. Bom, é o subcorpo de R gerado pelas coordenadas de P0. Então, o grau dessas extensões K0x, K0 e K0y, K0 são potências de 2. Potências de 2. Bom, para isso, então, vamos primeiro provar a nossa afirmação anterior. Então, iremos provar esse teorema. Mas antes vamos provar esse resultado aqui, que os números x e y são raízes de polinômios de grau 1 ou 2. Então, temos que considerar 3 casos, porque lembre que a gente está considerando o ponto MI, de coordenadas x, y, y, e nós tínhamos previamente os pontos M1, os pontos de P0 e os pontos M1 até MI-1. Então, bom, não custa reescrever aqui embaixo. Então, nós estabelecemos o seguinte. Então, vamos trocar a cor aqui da prova. Então, a gente estabeleceu um conjunto P0 e já temos um conjunto de pontos. E aí, o ponto MI que nós estamos considerando, ele pode ser resultado do seguinte. Primeira possibilidade: intersecção de duas retas. Ou ele pode ser intersecção de uma reta em um círculo. E a terceira possibilidade, intersecção de dois círculos. Então, vejamos o primeiro caso, intersecção, então, o caso P1. Primeiro, vamos ver como que é a equação de duas retas, equação de uma reta. Então, suponha que isso aqui e isso são pontos que têm coordenadas em KI-1. Então, e aí a equação da reta que passa por esses pontos é x menos a, b menos a, igual a y menos a', b' menos a'. Essa é a equação da reta. Ora, como eu quero a intersecção de duas retas, então considere outros dois pontos com as mesmas propriedades, né? Ou seja, tem coordenadas em KI-1. Então, CC' e DD'. A equação da reta que passa por esses dois pontos, x menos c, d menos c,
y menos c', d' menos c'. Logo, o que a gente pode dizer é que o ponto MI, o ponto que nós estamos considerando que é a interseção das duas retas, o ponto MI não, o ponto M que tem coordenada xi, y. Bom, sim, né? A nossa anotação deixa-me verificar, a nossa anotação é ponto MI, isso. Ponto MI, tá certo. Então, logo esse ponto, ele deve satisfazer ambas as equações. Então, você pode escrever Então, veja, o que acontece com as coordenadas? Vamos analisar tanto xi quanto y. Se você isola y nessa equação e y nessa equação, você vai obter uma equação envolvendo xi, não, duas equações envolvendo xi, com os valores dentro do corpo KI-1, os coeficientes. E aí você pode igualar essas duas equações, porque ambas são iguais a y, e aí o que você obtém? A equação de uma reta, uma equação de grau 1 com coeficientes em KI-1. Então, podemos dizer que o xi satisfaz uma equação de grau 1. De maneira análoga, o y também satisfaz uma equação de grau 1, com coeficientes em KI-1. Portanto, xi é solução de uma equação de grau 1, é solução de uma equação de grau 1, com coeficientes em KI-1. Logo, a solução dessa equação, né, está em KI-1. E, portanto, quando você faz a extensão de corpos, e você faz o KI como sendo KI-1 juntando o xi ou juntando o yi, quer dizer, juntando o xi e o yi, vai dar o próprio KI-1. Então, essa extensão, a extensão KI, dá o próprio KI-1. Agora vamos para o caso P2, né? Eu devo ter escrito aqui que esse escrevi aqui, esse é o caso P1. Agora vamos para o caso P2. Mas para isso, antes, só algumas considerações. Então, seja C, algumas considerações sobre a equação do círculo, tá? Seja C um ponto que tem coordenadas em KI-1, e R é a distância entre dois pontos de P0 unido com M1 até MI-1.
Esses dois pontos. R a distância entre dois pontos daí. Bom, suponha só, eu quero mostrar que R ao quadrado, ele está em KI-1. Porque, então, para isso, veja que se esses dois pontos que estamos considerando para pegar o R têm coordenadas U' e VV', né? Ou seja, tem as coordenadas dentro de KI-1, então o R quadrado, como é a distância entre esses dois pontos, então ele pode ser escrito assim: linha menos V' ao quadrado. Ou seja, esse pedaço aqui está em KI-1, esse aqui também, por essa razão, o R quadrado está em KI-1. Então agora finalmente, então a gente pode dizer assim: dado um ponto C, com coordenadas em KI-1, e R é a distância entre dois pontos daquele conjunto de pontos, a equação do círculo com centro CC' é isso aqui, e do lado direito, R quadrado está em KI-1. Então, agora, finalmente, podemos, então, começar o caso P2. Que é interseção de reta e círculo. Então, MI, estamos supondo que MI é intersecção. A equação da reta é B' menos A' sobre B menos A vezes X menos A mais A'. E a equação do círculo é x menos c quadrado mais y menos c' quadrado igual a r quadrado. Se você jogar, como ele está na interseção, você joga a equação dentro da equação do círculo, você vai poder dizer isso mais B' menos A' sobre B menos A, x menos A mais A', tudo isso. Não, faltou algo. Porque tem o menos C'. Menos C' ao quadrado igual a R quadrado. Então, essa última equação é uma equação de grau 2, todos os coeficientes em KI-1. Então, a gente pode dizer que bom, claro, pode ter mais de um ponto aí de interseção entre a reta e o círculo, né? Mas, enfim, o ponto de interseção MI, que é a solução dessa, que é o ponto de interseção dessa reta e esse círculo, que tem coordenadas x, y e y, a gente pode dizer que o xi e o xi' são raízes da equação de segundo grau. São raízes. Não, xi' não tem xi'. Xi, eu vou falar só do xi por enquanto. Xi, então, tira do plural, xi é raiz de uma equação de segundo grau. Aí, uma vez que você obteve o xi, você vai lá na equação de grau 1, que era a equação da reta, e obtém o yi. Então, você pode dizer que o yi é raiz de uma equação de primeiro grau.
Ora, isso, então, vai permitir dizer o seguinte sobre o corpo KI. Lembra como que ele é definido? Ele é o KI-1 que você estende colocando dentro desse novo corpo o XI e o YI. Ora, se o YI é a solução de uma equação de primeiro grau, com coeficientes em KI-1, então, quando você junta o KI-1, não altera nada. Junto o YI, não altera nada no corpo, vai dar o mesmo corpo. Então, isso aqui é isso. Tá? Ou ainda podemos dizer que o YI, isso é o YI. Podemos ainda falar dessa forma. Bom, tem uma observação aí que é a seguinte. Até aqui está correto, mas tem que pensar, tem que ter um detalhe. O KI, o XI é a solução de uma equação de grau 2. Né? Eu passei muito rápido nessa parte. Não sei se falei algo que não está certo, então vamos falar de novo. O YI, o XI é a solução de uma equação de grau 2. O YI é obtido a partir do XI. Ou seja, o YI, ele está nesse corpo aqui. Porque ele é obtido a partir do XI de uma equação de grau 1 com coeficientes de uma equação a equação de grau tem coeficientes em KI-1, mas eu preciso do XI para poder construir o YI. Então, aqui está perfeita essa passagem. Então, vale essa igualdade. Mas também poderia pensar o contrário. Né? Nós podemos obter o XI a partir do YI, e aí por isso podemos escrever essa outra igualdade. E direto nessa igualdade. Ou seja, o XI ele está na extensão contém o KI-1 e o YI. Bom, e aí finalizando, resumindo, né, então nós podemos dizer, temos essas igualdades e podemos dizer então sobre as extensões KI-1, como ela é igual a KI-1 XI KI-1, então nós podemos dizer que isso é 1 ou 2. E agora, finalmente, o caso P3. Bom, o caso P3 é a interseção de dois círculos. Vamos escrever esses dois círculos. X menos C1 ao quadrado mais Y menos C1' ao quadrado igual a R1 quadrado, X menos C2 ao quadrado mais Y menos C2' ao quadrado igual a R2 ao quadrado. Bom, então, temos um ponto que está na interseção destes dois círculos. Tá? Esse ponto, ele satisfaz as duas equações, então nós podemos elevar ao quadrado, fazer x2 ao quadrado menos 2C1x mais C1 quadrado, etc.
e depois subtrair essas duas equações. Se fizermos isso, vamos obter a seguinte equação: 2x vezes C1 menos C2 mais 2y vezes C1' menos C2' mais C2 quadrado menos C1 quadrado mais C2' quadrado menos C1' quadrado menos R2 quadrado mais R1 quadrado igual a zero. Então, temos uma equação de grau 1. Então, o ponto que estamos procurando, né, que está na intersecção dos dois círculos, ele também está na equação da reta, que passa pelos dois pontos de intersecção. E, logo, a gente recaiu no caso anterior, no caso P2. Então, os resultados que obtivemos no anterior continuam válidos. E agora, se pensarmos na prova do teorema que tínhamos enunciado, então a prova do teorema, então a gente sabe que o M, novamente, é um ponto que foi obtido após uma construção sucessiva de pontos. E então, tem esses pontos, e aí nós podemos dizer, por toda a discussão que a gente fez anteriormente, no resultado anterior, que o KI é o KI menos 1 XI, que é a mesma coisa que o KI menos 1 YI, e, além disso, que o grau da extensão é 1 ou 2, KI menos 1 é igual a 1 ou 2. Bom, se você pensa, então, na extensão KN, K0, então, a gente pode escrever isso como um produto, KN menos 1, porque a gente tem uma cadeia, né, de corpos, e vou colocar reticências, K1, K0. Só que na nossa construção, cada um desses era 1 ou 2, né? Então, isso aqui vai dar uma potência de 2. E aí, com isso, a gente termina a prova. E na próxima vez, falaremos sobre as construções clássicas, as 3 construções clássicas. E por hoje é só.